com cada glorificação e honra ao nome santo de Jesus. Amados, quero convidá-los juntamente comigo a irmos no endereço do Santo Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Amém, queridos? Ao Senhor Deus seja a honra, o louvor, toda a majestade, toda a glória, todo o poder, porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é bondoso, Ele sabe trabalhar sobre cada uma das nossas vidas. Louva a Deus por esse testemunho tão grandioso, e Deus Ele faz isso e muito mais, e vai continuar fazendo, amém? Basta crer, amém? Confiar em tudo aquilo que Ele nos diz. Santo Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, e os que puderem se pôr em pé, em seguida vocês voltam a se assentar. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Você pode se assentar dando glória a Deus. Sabe, queridos, orando ao Senhor no dia de hoje, perguntando a Ele o que seria liberado neste culto de ceia, o Senhor falou assim: eu vou andar sobre as águas. Eu falei amém. Essa é a palavra que o Senhor tem para liberar para a sua igreja. Amém. Amém. Aí eu, nos afazeres do dia, concluí todas as coisas, estava liberando as coisas já para preparar para nós nos direcionarmos para a casa de Deus. Novamente bateu uma coisa, eu falei: meu Deus, é a mensagem. Eu não parei para sentar, para preparar, como eu sempre faço. Aí daqui a pouco veio a mesma voz de Deus: eu não disse a você que eu vou andar sobre as águas? Aleluia! Eu falei: Deus, é verdade, o Senhor falou sobre andar sobre as águas. Sabe o que Ele me disse, igreja? Andar sobre aquilo que está fazendo aquilo que é meu se desesperar. Andar sobre aquilo que está fazendo o meu povo, aquilo que é meu, prioridade minha, se assustar. Andar e pisar e esmagar aquilo que está amedrontando que é meu. Sabe o que acontece? O barco estava sendo açoitado pelo quê? Pelo vento e pelas águas. Pelas águas. E Jesus estava andando em cima do quê? Daquilo que estava assustando. Eita Deus. Porque estava açoitando. Eu não sei o que está amedrontando você hoje. Eu não sei o que está limitando você hoje. Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando hoje. Mas o Senhor, Ele está te dizendo: eu vou vencer isso por você. Você vai andar sobre o seu maior problema, a sua maior dificuldade, aquilo que vem afrontando
Deus na tua casa, Deus na tua família, Deus na tua vida, Deus no seu emocional. Deus vai fazer algo grandioso, Deus vai fazer algo poderoso, Deus vai fazer o inédito acontecer, porque Ele é Deus. Aleluia. Hoje é um dia especial, todo mundo está em família, muitas pessoas estão viajando, muitas pessoas estão juntos com os seus familiares pelo dia que se comemora hoje. Mas será que é só um dia no ano que nós podemos comemorar? Por exemplo, o Natal. Será que só um dia do ano nós comemoramos Jesus? Será que só um dia do ano nós comemoramos o Dia das Mães? Ou o Dia dos Pais? Será que só uma vez, pelos nossos pais, pelos nossos cônjuges, como meu esposo acabou de dizer, há 40 anos atrás nós nos conhecemos. Talvez se ele me conhecesse como eu sou hoje, como ele é hoje, talvez não tivessem atrativos. Mas nós nos conhecemos daquela forma, e a cada nova forma, a cada novo ciclo, nós fomos sendo renovados pelo amor de Deus, pela bênção de Deus. Eu costumo dizer que ele não entrou nenhuma vez na fila das enfermidades, já mas só que graças a Deus que ele não fica enfermo, porque ele sempre cuidou de mim. Eu tive óbito numa UTI, eu ressuscitei, eu venci a morte, eu venci tantos fatores, mas um deles, que eu fiquei meses hospitalizada, que eu lembro sempre, era dele lá embaixo, eu lá em cima no quarto da UTI, ele lá embaixo, do lado de fora, gritando. Lembra, Juliana? Ele gritava para falar: eu estou aqui, você está aí, mas eu estou aqui. E ele conquistava o pessoal do hospital, levando alguma coisinha para eles não brigarem com ele, para ele poder ficar gritando lá de baixo e eu abanando a mãozinha lá de cima. Era uma forma dele dizer: você vai sair dessa, você vai sair daí, você vai vencer, você vai passar. E eu aprendo que muitas vezes nós passamos para sermos moldados por Deus. Eu estou enfrentando talvez a maior adversidade da minha vida hoje. Eu estou passando por um ciclo de problemas muito sérios com a minha família, por causa da minha mãe. Eu não me preparei para ver a minha mãe envelhecer. Eu não fui preparada para ver minha mãe adoecer. E em questão de 40 dias, a minha mãe parou de andar, de ter movimentos, de fazer coisas que ela fazia normalmente, que era deitar na cama e levantar, que era sentar e levantar. Hoje ela não pode mais. Com 80 anos, minha mãe perdeu os movimentos, porque em questão de 3 meses, ela perdeu 4 quilos de massa muscular. É a massa muscular que dá sustentação para que a pessoa possa fazer os movimentos. Então é muito difícil. Talvez seja muito mais difícil para ela. E aí eu questionei Deus. Não de uma forma nociva, eu falei: Deus, ela sempre ministrou a sua palavra. A minha mãe sempre deu aula nas escolas dominicais. É teóloga formada. Todos os dias a primeira coisa que ela sempre fez foi pegar a Bíblia e ler. Tudo que ela fazia era cantando os hinos da harpa cristã. Ela tocou instrumentos de sopro no coral da igreja. Enquanto o coral cantava, ela tocava. Cantou muitas vezes. Adorou com uma intensidade que eu nunca vi. Por quê? Sabe o que Deus falou para mim?
fantasma está em vocês. Ela está alinhada em mim. Ela tem uma estrutura comigo. Ela tem uma fé comigo. O tempo todo, quando ela vai andando devagarinho, sentindo dificuldades, ela vai dizendo meu nome. Deus, seja feita a tua vontade. Deus, seja como o Senhor quer. Deus, me dá força. Deus, que o seu nome seja honrado, que o seu nome seja magnificado. Então, com ela está tudo bem. O problema é vocês. Mas ela está sendo levada aos pouquinhos. Então Deus faz exatamente isso. Muitas vezes Ele dá uma ordem. Viu, pastor Ibeliz? Vai para o outro lado. E nós obedecemos a ordem de Deus. Eu estou aqui por uma ordenança do Senhor. Eu estou aqui por obediência ao Senhor. Só que isso não quer dizer que não vai ocorrer tempestades, que não teremos, pastor Ivone, adversidades, porque a gente, na maior adversidade ou tempestade, a primeira coisa que a gente pensa é: eu vou para uma igreja e vou sentar. Como alguns anos atrás, dentro de alguns processos, eu ouvi isso. Eu ouvi de líderes dessa cidade: você precisa sentar, ficar quietinha. Não foi vista? Senta, fica quietinha, porque eles olharam e viram a ação de tantas coisas que estavam ocorrendo. E quando Deus fez um reboliço grande, eles começaram a olhar e não entender nada, porque nós vamos passar por tempestade, sim. Mas se for preciso, Deus anda em cima, pisa em cima daquilo que quer envergonhar a palavra dele na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, porque ele deu uma ordem. Os discípulos obedeceram uma ordem de Deus: passe para outra banda, entre no barco e vá para o outro lado. Glória a Deus. Eles só estavam obedecendo. Mas a obediência não gera privilégios? Sim. A obediência não gera testemunhos? Sim. Mas por que alguns níveis de testemunhos antes geram dor? Por que alguns testemunhos geram vergonha, pânico? Chamaram Jesus de demônio. Fantasma é o que, igreja? Fantasma existe? São demônios. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O medo, o pânico, o desespero são sentimentos bons ou maus? Muito maus. Agora eles estavam com sentimentos o quê? Maus. Havia algo nocivo. Havia algo desesperador neles. Como existem pessoas aqui, agora, ouvindo. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? De que forma eu vou resolver? Mas não foram eles que resolveram. Viu, pastor? Quem resolveu? Quem, pastor? Quem resolveu? E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu estou aqui enfrentando tudo isso com os meus amigos discípulos. O Senhor está dizendo que não é um fantasma, que não é o mal,
Então, se o Senhor é o Senhor, me faça ir andar sobre as águas. Quero falar uma coisa para você muito séria aqui. Quando Deus nos dá uma ordem, nós obedecemos essa ordem, Ele vai nos fazer pisar e esmagar aquilo que está nos assustando, aquilo que está nos causando pânico, medo. Ele vai nos fazer ir além. Ali, enquanto a irmãzinha deu o testemunho e falou que ela estava com alterações na visão, na retina, no globo ocular, o Senhor falou por enquanto. Assim como eu levantei ele, eu vou levantar ela. Aleluia! Glória! Eu creio porque ele levanta mesmo. Glória a Deus. Ele não faz nada pela metade. Verdade. Amém? Amém. E eu costumo ver aqui uma escola. É uma escola de muitas pessoas que todos os meses passam por aqui para serem capacitadas para os seus ministérios. Mas tem gente que Deus tem chamado para aqui. E as mantém aqui. E tem muita gente que pode rodar, mas é aqui que Deus tem algo estratégico para eles. E Pedro, o ministério dele era um ministério sobrenatural. Ele ia fazer coisas como Jesus. Então ele tinha que ser treinado. Ele tinha que ser capacitado primeiro. Por isso você não entende. Como que eu vou entender isso? Mas não é para entender, é para crer. Aí ele diz assim, versículo 29. Vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele vai fazer você andar na adversidade, andar na vergonha, andar em cima daquilo que está fazendo de tudo para você ser destruído. Glória a Deus. O barco estava sendo açoitado. E se esses açoites lançassem todos eles em um céu, para dentro da água, o que ia acontecer? Eles iam morrer. Porque a intenção de quem estava assustando era matar. Não pense você que quem está fazendo de tudo para amedrontar, para intimidar, para se levantar contra você, não seja para te matar. É para te matar sim. Só que Jesus está no controle. Foi Ele que deu a palavra. Foi Ele que liberou a sua passagem para chegar do outro lado. E você vai chegar. Porque do outro lado tem uma grande multidão esperando. Aleluia. Ao findar deste ciclo, existe um propósito dos céus. Ao findar toda essa tempestade, você tem algo para ser realizado pelos céus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas sentindo o vento forte, mesmo ele andando sobre as águas, mesmo ele esmagando debaixo dos seus pés, toda a ação do medo, o vento veio e bateu no rosto dele e falou: quem você pensa que é para nos resistir? Porque o seu inimigo espiritual, ele ainda, mesmo você vencendo ele ainda vai tentar fazer algumas coisas para intimidar você, para falar que você não vai continuar, que você vai perder, que não vai ter jeito. Só que o vento esqueceu de um detalhe: Jesus está no controle. A palavra que Pedro recebeu veio de Jesus. Pode vir. Quem liberou a palavra foi Jesus. Então ele sustenta. Quem liberou a promessa na tua vida foi Jesus. Ele vai sustentar, ele vai amparar, ele vai fazer o improvável
começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Glória a Deus. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Você estava indo tão bem. Sabe o que eu aprendo, gente? Que eu vou no culto durante a semana. Eu vou no culto no domingo, eu levanto as mãos, eu adoro, eu exalto, eu dou glória a Deus. Tudo está indo bem. Eu pago os boletos. Eu faço tudo que tem que ser feito. Mas de repente tudo vira. O vento vem e bate forte. Você sente um impacto. Aí você fala: será que eu vou conseguir? Você começa a duvidar, a questionar. Não continua na mesma intensidade de sustentar a palavra de Deus sobre você. Você começa a dar vazão para aquilo que está incomodando, intimidando. Mas é o vento que está batendo. O vento é muito forte. Mas essa situação que chegou, essa situação é muito forte. Mas é tudo isso que vem. Meu esposo mandou arrumar nosso carro por causa de uma situação. O sujeito foi lá, isso pôs uma relação. Ele trocou tudo. Do mesmo jeito que foi, veio. Só que com uma diferença. Tudo aquilo que pediu para trocar e fazer, não resolveu nada. Aí eu orei e falei: Deus, o que é isso? Ele falou assim: é o vento forte. Todas as vezes que o vento vem é porque alguma coisa vai acontecer. Você crê nisso? Ah, mas o vento está muito forte. Não duvide, permaneça. Ah, mas veio uma situação que é para temer. Não, mas é uma pressão tão grande, vai me matar. Não vai não. Vai te matar não. É pelo que você vai receber. O adversário sabe disso, pastor. E ele quer intimidar a nossa parte frágil. Viu, Juan? Porque você acha que você tem suporte para administrar tudo que vai chegar. Mas Deus está mostrando que você se fragiliza. Então Ele quer que você confie mais, dependa mais. E Ele diz assim, versículo 32: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Jesus, Ele tem isso. Ele viu que Pedro estendeu as mãos, teve medo, mas pediu para ele o salvar. E Jesus salvou, levou para um barco seguro. E assim que os dois entraram dentro do barco, o que aconteceu? O vento cessou. Aquilo que fez ele perder a fé foi embora. Por quê? Porque Pedro já tinha ficado o quê? Incrédulo. E Jesus já tinha perguntado para ele: por que você duvidou? Por que essa pequena fé? E aí Pedro, no seu interior, se arrependeu. E no momento que ele se arrependeu, Jesus mudou o quadro. Mesmo que você tenha falhado, mesmo que houveram pecados de incredulidade, de divisão,
e de vários outros pontos, o Senhor está falando com você. Você se arrependeu? Você ouviu a voz de Deus? Você voltou a crer? Ele vai mudar o signo da tua história. Ele vai concluir a cura. O milagre vai chegar. O renovo vai chegar. Todas as coisas, elas vão se manifestar. Porque Deus está fazendo algo inédito na tua vida. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Vai ter um recomeço grande. Vai ter uma alteração grande. Deus vai mudar todas as circunstâncias. Para encerrar, ele diz assim: e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe o quê? Todos os que estavam enfermos. Deus está falando, vai ter uma colheita tão grande de almas. Vai ter uma colheita tão grande de famílias restauradas. Vai ter milagres tão grandiosos. Então este vento veio para promover a tua casa, promover a tua vida, promover a tua família, promover teu casamento, promover tudo aquilo que veio para adoecer. Vai bater em retirada, porque Deus é grande. Só quem crê, joga a mão pro alto e diga: eu creio, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e fique em pé, em nome de Jesus. Levante as mãos aos céus. Repita comigo: Senhor, eu creio. Perdoe a minha incredulidade. Em algumas áreas, em alguns momentos, porque agora eu entrego tudo e todas as coisas nas tuas mãos. Coloque as mãos no teu coração. Ore a Deus aí onde você está. Pai, nós sabemos que muitas vezes não vai ser possível fazer tudo de acordo com aquilo que nós iniciamos. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor está junto às nossas vidas para transformar, para restaurar, para renovar. Então tudo que está em nós seja agora liberado em nome